Bom dia, a paz de Cristo esteja com todos vocês. Meu nome é Sandra, estou aqui mais uma vez para a gente estudar a Bíblia, conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, o nosso manual da vida, o livro que foi deixado por Deus com a sua palavra para que pudéssemos saber o que Ele deseja de nós e como devemos proceder, não é verdade? Vamos orar então para a gente começar? Bondoso Deus e Pai, que está no céu, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Pedimos perdão pelos nossos pecados, para que a nossa oração chegue até os teus ouvidos, Senhor. Ilumine a nossa mente e o nosso coração ao abrirmos a tua palavra. Faça com que tudo que aqui for estudado, Senhor, possa vir ser gravado e orientado pelo teu Santo Espírito. Em teu nome, Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Então, a Bíblia, ela é um livro muito interessante. A Bíblia é um livro diferente. Na verdade, ele trata-se de uma pequena biblioteca, composta de 66 livros, escritos por cerca de 40 autores das mais variadas culturas e origens e ocupações. Durante um período de 1.600 anos, milhares de pessoas já foram transformadas através desse livro. E deram a sua vida para defender, né, o que aqui está. Durante toda a época, desde quando começou a ser escrito a Bíblia, muitas pessoas defendiam antes mesmo dela ser escrita. Havia os profetas que traziam as mensagens de Deus, e desses profetas eles recebiam a iluminação de Deus, e aí eles escreviam, e depois foi organizado a Bíblia. E como eu já disse, é um livro que tem 66 livros, escritos por autores em épocas muito diferentes. O primeiro que começou a escrever a Bíblia foi Moisés, né? E Moisés começou a escrever, ele escreveu vários livros, e depois dele veio outros profetas que continuaram. Depois, quando Jesus veio à Terra, teve os seus discípulos e conviveram com Jesus, aprenderam muita coisa. Depois que Jesus subiu ao céu, veio os apóstolos, né? Que tinha as pessoas que conviviam com Jesus e depois viraram apóstolos, né? Após Jesus subir, eles continuaram o trabalho de Jesus na Terra, trazendo as profecias dadas por Deus. Esse livro ele é um livro inspirado por Deus, escrito por pessoas, por seres humanos, como aqui eu acabei de ler, de culturas diferentes, mas inspiradas por Deus. A prova maior de que esse livro foi inspirado por Deus, é que você pode ler do Gênesis ao Apocalipse, que ele não se contradiz. É um livro que faz a conexão dos pensamentos de uma época de outro, para você ter uma noção. Como eu já falei, foram pessoas diferentes, de culturas diferentes, mas que o raciocínio era o mesmo, o que eles trabalhavam. A Bíblia ela é dividida em 5 gêneros diferentes. São os históricos, os poéticos, os proféticos, o evangelho e as cartas. Os livros históricos vai de Gênesis a Esther, incluindo Gênesis a Esther no Antigo Testamento. E no Novo Testamento tem o livro de Atos, livro histórico. Os livros poéticos são de Jó, Salmos e Provérbios, Arte e Cântico dos Cânticos. Esses são os livros poéticos. Os livros proféticos vai de Isaías a Malaquias e o livro de Apocalipse. Os livros do Evangelho são de Mateus, Marcos, Lucas e João. E as cartas, que são de Romanos até Judas. Essas são as cartas. E se você, como eu já falei, se você parar para analisar, esse livro ele tem um ponto central.
que é Jesus. Tem pessoas por aí que pregam que a Bíblia, o Velho Testamento, já não serve. Não existe isso. Isso é engano, isso é coisa do maligno. Toda atualizada. No Velho Testamento tem algumas festas e tradições que elas acabaram quando Jesus morreu. Por quê? Porque ao Jesus morrer, essas festas indicavam a vinda do Messias. Mas quando ele veio e morreu, então essas festas não precisavam mais, que era aquele sacrifício, a festa da colheita. Então tinha várias festas e tradições que essas não valem mais, mas festas e tradições, não todo o Evangelho, ou todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele foi feito, se você vê, a maioria dos livros proféticos está no Novo Testamento, no Velho Testamento, que ele falava exatamente da vinda de Jesus, o que ele iria viver, como ele iria passar, o que ele iria passar na terra, entendeu? Então, no Novo Testamento só tem o livro de Apocalipse, que já é para os nossos tempos, as profecias do Apocalipse, né? Tem algumas coisas que ainda faz referência ao tempo antigo. Como eu já falei, são livros inspirados por Deus, e se você buscar o estudo da Bíblia, que é um pouco aqui, um pouco ali, você vai ver que faz a conexão dos textos do Velho e do Novo Testamento. Um profetiza a vinda do Messias, o outro no Novo já fala da vinda e de tudo que ele fez. Então é uma conexão das coisas que iriam acontecer. Eu gostaria também de falar para vocês sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro que hoje muitas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse, porque ele seria um livro... Tem pessoas que dizem assustador, que tem medo, por causa que ele é muito cheio de símbolos, e esses símbolos as pessoas não conseguem decifrar, né? Mas a Bíblia diz para aquele que lê, entenda o que está escrito na profecia, no livro de Apocalipse. Aí eu gostaria de dar para vocês algumas chaves simbólicas para que vocês entendam o livro de Apocalipse. Eu não vou adentrar ao livro de Apocalipse, mas eu vou dar para vocês as chaves, tá? Dos textos que vocês podem estudar a Bíblia em sua casa, o livro de Apocalipse, para que vocês entendam as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que irão acontecer através da revelação desses símbolos, tá bom? Então anota aí, ó. Mulher prostituta na igreja significa uma falsa igreja. Está em Apocalipse 17. Lá, se você ler o Apocalipse 17, você vai encontrar ela falando da mulher prostituta. Mulher virgem na igreja, né? Mulher virgem, o símbolo de mulher virgem significa igreja verdadeira. Está em Apocalipse 12. Animais. Lá em Apocalipse, sempre que falar de animais, independente do nome do animal, se é leão, se é tigre, se é onça, independente do animal que estiver falando lá em Apocalipse, se estiver se referindo a um animal, significa rei, reinos. Tá? Isso está em Daniel 7, 17 e 23. Cauda. Lá no livro de Apocalipse, quando você lê a palavra cauda, que significa engano, tá? O símbolo é engano. Está em Isaías 9:15. Cordeiro. Cordeiro, assim, a gente já sabe o que significa, né? Porque o evangelho todo fala, Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado da terra e tal. Então, Cordeiro significa Jesus. Dragão. O que significa dragão? Significa Satanás. Está em Apocalipse 12, versículo 9. Tá? Chifre. O que significa o chifre em Apocalipse? Significa também poder, rei, reino. Tá? Está em Apocalipse 17, no versículo 12. Águas.
Lá em Apocalipse fala que eis que surgiu um animal feroz das águas, né? Que estava sobre as águas e tal. Então, sempre que você lê a palavra águas em Apocalipse, significa povos. Esses povos estão em Apocalipse 17, 15. Eu estou dando essas passagens bíblicas para que vocês... porque a Bíblia, ela dá os símbolos, mas ela mesmo tem que... como é que eu falo? Tem que revelar o significado dos símbolos. Não vá atrás de pessoas que pregam por aí que isso significa aquilo. Não, não acredite nisso. Acredite no que a Bíblia fala. Se ela deu o símbolo, ela dá o significado do símbolo, tá? Então, aí tem a besta que surgiu do mar. O dia. O que significa dia na Bíblia? Tem dois significados literais. Tem dois significados. O dia pode ser ano, que está em Ezequiel 4, 6 e 7, 4 do 6 e 7, se esse modo de falar que ele estiver falando for um modo diferente, tipo assim, 2.300 tardes e manhãs, deixa eu ver outra forma de falar, 42 semanas, então ele não está falando o dia exato, né? Então quando ele fala assim, é uma forma profética de falar. Então essa revelação está em Ezequiel 4, 6 e 7, quando ele falar de uma forma diferente. Agora, quando ele falar dia mesmo, por exemplo, 1.260 dias, aí ele está falando de forma literal. Então, esse significado é real, é dia mesmo. Quando for profético, ele fala da forma diferente, que é igual eu falei, 2.300 tardes de manhã, 42 semanas. Aí ele está falando diferente, né? Aí é profético, aí são dias proféticos, que equivale a ano. E aí, essa revelação, como eu falei, está em Ezequiel 4, 6 e 7. O que significa esse símbolo? Vento. O que significa vento? Quando você lê em Apocalipse ou Daniel a palavra vento, o vento que veio, que soprou, segurando os 4 ventos. Então, esse vento significa guerra. Essa guerra está em Jeremias 51, do 1 ao 5. Tá? Tempos. Aquela forma que eu falei, até 2.300 tardes e manhãs, é tempo, né? Ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Isso é uma forma profética. E o tempo, quando ele fala um tempo, é um ano. 2 tempos, 2 anos. Aí ele fala um tempo, 2 tempos, 3 tempos e metade de um tempo. Aí seria 3 anos e meio, né? Metade de um tempo. Essa revelação está em Daniel 11, 13. E estrelas. Estrelas significa mensageiros, anjos, profetas, povo santo de Deus, tá? Então, estrelas é mensageiro de Deus. Está em Daniel 12, 3. Tá joia? Fico feliz por vocês terem me acompanhado até aqui. Espero que vocês realmente busquem na Bíblia, tá? O significado das coisas. Não vai acreditando em tudo, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos haveria falsos profetas e enganariam a muitos. Então, não acredite no que os outros falam. Acredite na Bíblia, mesmo que foi o seu pastor que falou. Mas se ele falou de forma que não está na Bíblia, está errado. Não acredite. Acredite na Bíblia. Busque você o conhecimento. Entenda você o que está na Bíblia. E aí sim, a gente precisa de uma igreja, a gente precisa de um pastor para que a gente possa entender as coisas. Mas se essa pessoa tirar o pé fora daquilo que a Bíblia revela, ele está errado. Tá bom? Fique com Deus. Bom dia. Eu vou fazer uma oração. Senhor, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada pelo entendimento da tua palavra. Que o Senhor possa estar trabalhando na mente e no coração de cada uma das pessoas que assistirem esse vídeo. Esteja com elas, as abençoe. Em teu nome eu peço, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Bom dia para vocês.